bensound.com. 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 E aí, galera, estamos começando aqui mais um Meta Life. O episódio de hoje está um pouco diferente do que o de costume, mas eu tenho certeza que, assim como nos episódios anteriores, terá muita informação que vai transformar a sua vida. Hoje estou sozinho aqui na bancada e vim conversar com você sobre um tema que você já conhece bastante, um tema que talvez você já ouviu algumas vezes, mas que eu quero ministrar sobre o seu coração e eu tenho certeza que Deus irá falar com você, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema do filho pródigo. E aí eu peço para você que está aí comigo, curtir, comentar, compartilhar essa live. E para você também que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Essa live, como você sabe, esse podcast, ele fica salvo. Então você pode pegar esse episódio de hoje e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Tá certo? Vamos lá, gente? Olha só, eu quero que, se possível, não sei se você tem o costume de anotar ou não, mas seria legal se você pudesse anotar algumas coisas que eu vou falar aqui, porque eu tenho certeza que debaixo da revelação e do entendimento dessa palavra, ou é algo que você já viveu, ou alguém já viveu, está vivendo ou vai viver. Porque chega um momento da nossa vida que todos nós passamos por crises, passamos por situações que fogem um pouco do nosso controle. E a decisão ou as decisões que nós tomamos, elas são muito importantes, porque decisões que você toma hoje ou deixa de tomar, ela aponta para o futuro. Então é isso que você precisa entender. O que você está vivendo hoje é fruto dos seus pensamentos e das suas atitudes de ontem. E o que você vai viver amanhã será a mesma coisa, frutos dos seus pensamentos e atitudes de hoje. Porque nós precisamos entender que um pensamento, ele vira uma imagem que se transforma em um sentimento e vira uma atitude, entendeu? Então, quando você, por exemplo, se você ficar pensando em coisas ruins, vai atrair coisas ruins para a sua vida. Se você ficar pensando, e eu não estou falando aqui sobre pensamento positivo, eu estou falando aqui sobre ter uma mente saudável, tá certo? Então vamos lá, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15 e o versículo 11. Aqui é uma sequência de 3 parábolas, tá bom? Porque aconteceu o seguinte, os escribas e os fariseus, que eram
os religiosos daquela época, eles chegaram para questionar Jesus. Eles chegaram para dizer para Jesus: olha, você se assenta com pecadores, com publicanos, porque Jesus estava ensinando pecadores e publicanos, os cobradores de impostos, que eram pessoas odiadas por todos, porque eram judeus que Roma alistava. Roma estava dominando Jerusalém, os judeus. Então, os impostos eram caros demais. A violência imposta por eles estava demais. Então, o Império Romano pegava judeus insatisfeitos com a própria pátria e colocava para cobrar impostos. A partir do momento que um judeu se tornava um cobrador de impostos, ele virava inimigo de todos. Então, os publicanos e os religiosos, os pecadores, estavam ouvindo Jesus. Só que os publicanos estavam recebendo a mensagem, os pecadores também, e os religiosos estavam questionando. Olha só, faz sentido para você? Publicano recebeu, pecador recebeu, e os religiosos questionaram. Então, esse é o perigo da religião. Esse é o perigo. Então, vamos lá. Olha só. Aí Jesus, ele conta uma série de 3 parábolas, a qual essa é a terceira. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então, olha só, parábola era uma história que um rabino, um mestre, usava para trazer esclarecimento à mente dos alunos, para poder ilustrar o que ele estava ensinando. Jesus, ele contava parábolas, algumas vezes sim, explicava, mas na maioria das vezes Jesus contava uma parábola para esconder os mistérios do reino de Deus. Você vai ver isso, que várias vezes os discípulos o chamavam de lá e diziam: ô mestre, é o seguinte, o senhor contou uma parábola ali, o povo não entendeu nada, nem nós entendemos. Aí ele dizia assim: para eles eu contei por parábolas, para eles eu escondi, mas para vocês eu vou revelar. Então, esse é o sentido de uma parábola. Parábola também tem uma característica que ele não cita nome. Pode ver que aqui não cita o nome do pai, nem o nome dos 2 filhos, tá? Então, parábolas normalmente não cita nomes de pessoas, certo? Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Então, olha só, 2 filhos, o mais moço chega ao pai e diz para o pai assim: ô pai, é o seguinte, eu quero a minha parte da herança. Eu meio que cansei de viver aqui dentro, eu quero experimentar coisas novas. Lembrando que esse pai aqui, ele não mantinha o filho em cárcere. Esse filho aqui, ele não estava preso. Esse filho aqui, ele não estava obrigado de fazer nada. Ele não estava ali sendo obrigado. Então, ele podia curtir e desfrutar da vida, mesmo estando na casa do pai. Mas sabe o que bate nele ali? Um sentimento de independência. Ele pensa assim: por que eu vou viver debaixo da ordem, da submissão do meu pai, sendo que eu posso viver por mim mesmo? Por que eu posso viver e desfrutar, tomar minhas próprias decisões? Por que eu vou ficar aqui dependendo do meu pai, sendo que eu posso viver a minha própria vida? Então,
O pai, mesmo sem questionar, porque é claro que é uma parábola, então não tem muitos detalhes, mas eu imagino o pai prevendo que o filho estava tomando uma decisão errada, porque o pai, muitas vezes, ele age assim com o filho. O pai, às vezes, ele vê que o filho não está agindo corretamente, ele sabe que não vai dar certo, mas ele já ensinou, ele já amou, ele já carregou no colo. Mas o filho não quer aprender pelas palavras, pela experiência e pela sabedoria do pai, o pai deixa com que ele tenha a sua própria experiência. Você entende isso? É igual quando o pai, a mãe diz assim, não coloca o dedo na tomada. Tá bom, a criança vai colocar o dedo na tomada, o pai vai e tira, a mãe vai e tira. Até que chega um dia, sem ninguém perceber, a criança vai e enfia o dedo na tomada. E ela toma um choque e vem gritando, chorando, pedindo o colo de quem estiver mais próximo ou de quem ela for mais ligada, do pai ou da mãe, ou de uma avó ou de uma tia. Mas aí o que o adulto vai dizer? Eu te avisei, eu te falei que se você colocasse o dedo na tomada, daria choque. Mas na cabeça da criança, o que é choque? Se você tentar explicar para quem nunca tomou um choque elétrico, você vai dizer para ele, nossa, dá um negócio ruim, o coração dispara, dá uma tremedeira no corpo da gente. Tá, mas eu nunca senti. Eu não sei como é. Então, a partir do momento que a criança teve a experiência de levar um choque, ela passou a saber o que era um choque. Então, o filho, ele ouviu o pai dizendo, olha, o mundo não é legal, o mundo não tem nada atrativo para você, o mundo não tem nada de bom para você, você precisa viver aqui na proteção do pai, você precisa estar aqui debaixo da proteção do pai. Mas ele não sabia, e ele quis experimentar. Eu já deixo um conselho para você aqui. É melhor você aprender com o erro dos outros do que ter que errar para aprender. Você conhece alguém que já errou no casamento? Você conhece alguém que já errou na criação dos filhos? Você conhece alguém que já errou negligenciando a própria saúde? Então, você conhece alguém que negligenciou a vida financeira? Que não conseguiu gerir os seus recursos? Você conhece alguém? Então, é melhor você aprender com os erros dos outros do que você ter que errar para aprender. Mas mesmo assim, tudo bem, o filho recebe a herança. E herança, você sabe que herança é um bem, é um valor que o filho recebe quando o pai morre. Então, essa aqui é uma ofensa muito grande dentro da cultura judaica. É uma ofensa muito grande, porque ele estava dizendo, era como se ele dissesse assim, pai, eu prefiro que o senhor morra para eu ter a minha independência e poder desfrutar de tudo que eu quero. Então, ele estava negligenciando um princípio estabelecido por Deus, que é honrar pai e mãe. Honra pai e mãe para que prolonguem os seus dias na terra. Então não tinha como dar certo, ele era um órfão de pai vivo. Ou seja, ele estava matando o pai antes da hora. Então, a herança é um processo. Se eu perguntar aqui hoje, você prefere receber a herança ou seus pais vivos? Gente, eu abro mão de toda a herança que fosse milionária, bilionária, para ter os meus pais do meu lado. E eu tenho certeza que você pensa assim. Por quê? Porque é um processo da vida. É algo natural. Você sabe disso. Nós nascemos, crescemos e morremos. Então, é um processo. Herança é um processo.
que nós vamos sendo lapidado aos poucos para poder tomar posse daquilo que o pai pagou tão caro para conquistar. Reparou que às vezes o pai deixa, por exemplo, uma casa na praia, um terreno, uma empresa. O pai morre, os filhos vão lá e vendem tudo. Eu não quero isso aqui. Mas talvez custou a vida de alguém aquilo lá. Então, nesse processo, o pai vai lapidando o filho para ele assumir a herança, algo que custou tão caro. Não adiante processo. Não adianta você queimar etapas. Não adianta você querer pular etapas da vida. Porque quem acelera, ou quem pula, ou quem adianta os processos, quebra princípios. E quando você quebra princípios, é o que eu sempre brinco dizendo, né? Tá tudo certo para dar errado. Então, a saída desse filho de casa estava tudo certo para dar errado. É como a gente diz, né? Daqui para frente é só para trás. Então, a partir do momento que o filho saiu, o pai já preveu, daqui para frente é só para trás. Por quê? Porque ele adiantou, ele acelerou um processo. E as decisões, elas não podem ser tomadas somente pensando no presente. Não pode. Você precisa tomar decisões pensando no futuro. Porque olha só, ele saiu, beleza, foi embora, despediu do pai, do irmão, tá. Olha o 13. Passados não muitos dias, não passou muito tempo, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Ou algumas Bíblias, traduções vão dizer, gastando dissolutamente. Ele foi para uma terra distante, um povo distante, um povo que ele não conhecia, um povo que não o conhecia, e desperdiçou a herança. Desperdiçou. Então, olha só. Talvez, se ele tivesse guardado, investido, prosperado, multiplicado, talvez ele sobreviveria. Só, eu volto a dizer, ele tomou uma decisão no presente, esquecendo do futuro. Nós não ouvimos assim, quando alguém faz alguma coisa ruim para nós, a gente fala assim, né? O mundo dá voltas. Um dia quem está embaixo pode estar em cima, quem está em cima pode estar embaixo. Ele não preveu o que iria acontecer. E olha só, aí ele gasta tudo que ele tem. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele preveu que viria fome? Não, mas veio. Alguém preveu que a pandemia viria? Não. Quantos empresários perderam tudo? Quantos pais, quantos homens e mulheres tiveram que viver em situação de rua? Porque perderam tudo, perderam o emprego, não puderam pagar aluguel, água, luz, compra. Quantas reportagens teve falando com desabrigados, pessoas em situação de rua, eles disseram, eu perdi tudo, porque eu fiquei desempregado, a indústria parou, a empresa parou, o mundo parou, eu perdi meu emprego, não tive aonde morar e hoje vivo em situação de rua. Então, pode ver, a vida estava indo normalmente, tudo bonitinho. Tudo caminhando bem, quando de repente aparece uma doença, causa pânico, terror, ceifa a vida de muitas pessoas, cria um caos no mundo inteiro, empresas fecham e outra coisa, igrejas fecharam. Não é só empresas não, igrejas fecharam, pessoas faliram. Se você está de pé hoje, as portas da sua empresa, as portas da sua igreja, sua casa está de pé, glorifique o nome do Senhor. Porque é um privilégio que muitos não conseguiram passar por esse período. Então, ele não pensou, mas sabe o que aconteceu? Sobreveio uma grande fome naquele país.
Desespero, caos, faltou emprego, faltou comida, faltou tudo. E ele não tinha mais dinheiro. Lembrando que ele era muito rico. Muito rico. E ele, se vendo sem dinheiro, se vendo em uma situação desesperadora, todo mundo sumiu, todo mundo se afastou. Quer ver quem são seus amigos de verdade? Passe necessidade ou prospere. Em uma das duas, nas duas situações nós conseguimos ter o discernimento, a leitura de quem é quem. Por quê? Tem gente que vai ter prazer de levar, bater no portão de sua casa e entregar uma cesta básica. Mas não vai ter prazer de comemorar o carro novo que você comprou. A faculdade que você se formou, o escritório que você montou, o consultório médico que você montou. E é nesses dois extremos, prosperidade ou escassez, que as pessoas somem. No momento de escassez, pode ser que as pessoas nem te mandem mensagem, com medo de mandar a mensagem você pedir dinheiro. Ou você pedir um alimento, você pedir uma compra, uma cesta básica, um remédio. Ou no momento da prosperidade, pode ter pessoas que não suportem ver você prosperando. Então, quando ele se vê numa situação de fome, todo mundo vai embora. Aqueles, entre aspas, amigos, que não eram amigos, eram aproveitadores, estavam ali do lado dele. E aí, beleza, vamos gastar, vamos curtir, a vida é uma só. Por que ficar preso na igreja? Por que ficar preso na casa do pai? Vamos curtir, vamos arrebentar. Sumiu todo mundo. E aí ele vai pedir trabalho para um dos cidadãos daquele lugar. Ele vai pedir trabalho. E um dos fazendeiros lá, talvez, e ele diz assim, olha, eu não tenho uma coisa muito boa para te dar não, mas eu posso te ajudar. Vai lá cuidar dos porcos. Aí ele, tá bom, eu vou cuidar dos porcos. Ele começa a cuidar dos porcos e ele deseja comer a comida dos porcos. Ele não comeu. Ele desejou comer a comida dos porcos. Por quê? Porque ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. Às vezes precisamos chegar numa situação aonde não tem mais o que fazer para poder tomar a atitude que ele tomou. Então pensa, ele vive a riqueza, o glamour da casa do pai, ele sai, ele gasta tudo o que ele tem, após ele gastar, vem uma crise, ele precisa arrumar um trabalho, vai cuidar de porcos, sente muita fome, muita necessidade, deseja comer a comida que os porcos estavam comendo. E quando ele se vê naquela situação de comer a comida dos porcos, acontece algo com ele, que muitas vezes não acontece na vida de muita gente. Vamos ler? 17. Então, caindo em si. Se você quiser anotar, anota aí. Ele caiu em si. Ele caiu a ficha. Ele não é mais aquele garoto iludido. Você percebe que o cenário mudou? Você viu aí? Pai, dá a parte da herança que eu tenho. Ô filho, mas o pai está vivo ainda. O irmão chega e diz, e aí, irmão, não faz isso não, cara. Vamos ficar junto aqui, tá legal, tá todo mundo junto. Ele diz, não, quero ir embora, quero curtir, quero viver. Ele sai. Ele vive iludido, cheio de gente do lado, companheiro, amiguinho, amiguinha, menininha, baladinha, festinha. Iludido, todo iludido lá. Até que quando ele olha e ele fala, meu, o que eu estou fazendo?
Eu não sei se já aconteceu com você, mas algumas vezes eu estava na balada, curtindo, e alguém chegava para mim, eu estou dizendo alguém aleatório, não era alguém que andava comigo, não. Colega, que nós nos víamos às vezes, e aí, beleza, beleza? Encontrava na balada, encontrava jogando uma bola tal. Chegava para mim assim, dizia assim: ô Paulinho, aqui não é lugar para você não. Gente aleatória, hein? Não era gente que sabia que meus pais eram da igreja, que o meu irmão era da igreja, não é isso não. Gente aleatório, via eu às vezes bebendo uma coisinha ou outra, falava assim para mim: Paulinho, aqui não é lugar para você não. E eu, sai fora, mano, você é louco, tô curtindo aqui, tá da hora. Não, aqui não é lugar para você não. Já aconteceu isso com você? Foi isso que ele viu. Aqui não é lugar para mim. Eu lembro uma vez eu estava curtindo uma balada, muito legal à noite, da hora mesmo. E de repente bateu uma tristeza em mim, tristeza muito grande. Eu sentei numa mesinha no canto lá e fiquei triste, profundamente triste. E eu comecei a fazer uma análise. E eu falei, ué, por que eu tô triste? Eu olhei meus amigos, todo mundo curtindo, a galera dançando, bebendo, curtindo. Por que eu tô triste? Duas coisas eu entendi. Primeiro, que ali não era lugar para mim. Ou seja, meu propósito de vida, meu projeto de vida, meu destino não era ali. Não que eu era melhor ou pior do que quem estava ali. Só que o meu destino não era aquele. Segundo, que minha mãe orava ao Espírito Santo para colocar tristeza no meu coração, aonde eu estivesse, e que eu reconhecesse que eu precisava de Jesus. Então, a questão não é ser melhor ou pior. A questão é, você está indo para o seu destino? Você está cumprindo o seu propósito? Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Ele caiu em si. Ele caiu em si. E outra coisa, depois de cair em si, caiu a ficha, deixou de ser aquele garoto iludido, ele bolou um plano. Qual é o seu plano de ação? Tudo bem, eu quero R$1 milhão em um ano. Legal, qual é o seu plano de ação? Olha, eu tenho 20 anos, com 25 anos eu vou ter a minha startup montada. Legal, qual é o seu plano de ação? Em 5 anos eu vou rodar o Brasil pregando o evangelho, dando palestra, ensinando líderes, ensinando pessoas, dando mentoria, dando curso. Legal, qual é o seu plano de ação? Quer ver o plano de ação dele? Vou me arrumar. Gente, cara, olha só. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu estou no 17. E eu aqui estou morrendo de fome. Beleza, ele caiu em si. Olha o plano. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele ficou ensaiando. Eu imagino ele lá na frente do espelho. Colocou a roupinha dele, bonitinho, tomou um banho, gelzinho no cabelo e ficou na frente do espelho ensaiando. Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu fiz o que era errado. Me perdoa. Me faz como um dos seus trabalhadores. Ele montou um plano. Ele montou um plano. E você sabe, ele executa esse plano, ele volta para casa. O pai o está esperando na janela. O pai, quando vê de longe, começa a se alegrar e começa a gritar bem alto: o meu filho voltou. Eu estou muito feliz porque aquele que estava morto reviveu. E ele diz então: prepare o novilho cevado. Pega lá o novilho especial, faz uma festa, porque o meu filho voltou. Tudo isso aconteceu porque ele caiu em si. Você precisa parar de ser iludido com as coisas, de achar que uma vida desregrada, uma vida quebrando princípios, uma vida
de completa desobediência vai te levar a algum lugar. Não vai, é só morte e destruição. Sua mãe está falando, seu pai está falando, seu irmão está falando. Mas você segue achando que está tudo bem, iludido. Não, eu sou o cara, eu resolvo. Pá, deixa comigo, joga na minha mão. Não. Ele caiu em si, bolou um plano, voltou para casa e o pai o recebeu com júbilo. Quando o pai faz uma festa, o irmão mais velho chega. Que festa é essa? Que festa é essa? Alguém vai lá e diz assim, seu pai está dando um banquete porque seu irmão voltou. Qual que era o papel natural do irmão? Ô Glória, meu irmão voltou. Gente, se ponha no lugar desse filho mais velho. Se ponha no lugar dele. Ele viu o sacrifício do pai, porque ele era mais velho. Ele acompanhou boa parte que o mais moço não acompanhou. Ele vê o cara indo embora, desonrando o pai, enterrando o pai vivo, praticamente, desejando a morte do pai. Ele vê o filho gastando tudo, enquanto ele está ali dando suor para manter o que o pai conquistou. O filho volta, o pai dá uma festa, mata o novilho cevado, que era morto em questões ocasionais e questões especiais. Não era qualquer dia que matava um bezerro cevado, eram ocasiões especiais. Aí ele pensa consigo e ele fala assim, escuta aqui, eu não estou entendendo esse processo. Eu não estou entendendo. Por quê, filho? Porque ele saiu, gastou tudo, voltou, o senhor dá uma festa. Eu estou todo dia aqui procurando o senhor e o senhor nunca me deu nada. Ele não queria nem participar da festa. Então, talvez você pense assim, eu faria diferente. Será? Quantas vezes na empresa alguém é promovido antes de você e isso causa revolta em você? Quantas vezes na família isso acontece e causa revolta em você? Você já reparou que às vezes, não que o pai ou a mãe goste mais de um filho, que é o que pode acontecer também. Não estou dizendo que nunca acontece, às vezes acontece. Mas o normal é comum. O pai e a mãe às vezes preferir um filho, mas o normal é ambos serem amados iguais, que é o que normalmente acontece. Mas você vê quando o pai ama um mais do que o outro, isso gera problema, que foi o caso de Isaac, e lá quando Rebeca e Isaac ama mais um do que o outro, ama mais Jacó do que Esaú, cada um tinha o seu preferido. Então, mas você reparou assim, por exemplo, eu já tive inúmeras situações que eu vi uma mãe gastando tudo que tinha por um filho que é dependente químico. E eu entendi, não é que a mãe ama mais o filho que é dependente do que o outro que trabalha para se sustentar. É que o cara que está passando por necessidade, por dependência química, ele requer mais cuidado que o outro. Você entende isso? Por exemplo, o pai tem um filho, 2 filhos, um tem depressão. Ele vai receber maior cuidado que o outro que não tem. Um é mais novo, um não sabe andar, o outro não sabe falar, o outro tem um problema. Ele vai receber mais atenção. Não é sinal que ele é mais amado, é que ele depende mais do pai. O pai precisa dar um apoio maior. Não sei se faz sentido para você, mas talvez você vive isso. Então, quando isso acontece, ele não quis entrar na festa. E às vezes o que acontece com a gente, nós nos achamos melhor do que os outros. Ah, mas eu estou na igreja há 10 anos, o irmão entrou ontem e já está pregando. É igual aquela história do trabalhador que saiu, né? O cara chamou as pessoas para trabalhar e deu, por exemplo, uma moeda para cada um. Um chegou às 7, outro às 11,
outras 2, e no final da tarde, às 5 horas da tarde, todos receberam uma moeda. Aí ele falou assim, ué, mas o cara que chegou às 3 recebeu as mesmas coisas que eu que cheguei às 7. Ele disse, eu prometi uma moeda, não prometi? O que eu prometi está aí. Seja feliz com o que você tem e não fica de olho no que eu estou dando para o outro. Tem gente que não é feliz com o que tem, mas ele é infeliz pelo que o outro tem. Você entende? Ele de vez de desfrutar do que Deus deu, não, ele está de olho no que o outro tem. Ó, você viu o carro que fulano comprou? Ó, você viu aonde que ele está viajando? Ó, você viu que não sei o quê? Você entende isso? Então, às vezes nós agimos assim. Ao invés de nos alegrar com o que Deus tem nos dado, nós estamos preocupados com o que Deus está dando para os outros. Não viva preocupado com o que Deus está fazendo na vida dos outros, na vida dos outros. Desfrute do que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade não é você ter 5 carros importados na garagem. Prosperidade não é você ter uma Ferrari lá que não dá nem para andar na nossa rua. Prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa para viver. Você ter saúde, paz, alegria, a família do lado, a presença do Espírito Santo. Então, o filho, ele diz, eu estou aqui todo dia, o senhor não me deu nada. Sabe qual é a resposta do pai? Aqui tem uma chave também para você. O pai diz assim, filho, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa para você. Tudo que eu tenho é seu. Você não desfrutou porque você não quis. A Bíblia não diz, pede e não recebem porque pedem mal. Tá aí, você não desfruta porque você não quer. Você está chorando aí, queria tanto ter um carrinho, uma casinha. Primeiro, já muda a sua oração. Fala, Deus, eu quero ter um carro. Eu quero dessa montadora, eu quero dessa cor, com esse tipo de banco, com esse tipo de roda, com esse tipo de som, com direção elétrica ou hidráulica. É assim, você tem que saber pedir. Eu quero uma casa no bairro tal, ou no condomínio tal, ou na cidade tal. Então, o que Deus está dizendo para você nessa noite? É tudo seu. Pega. Não sei se você está me ouvindo de manhã, é tudo seu, ou de tarde. Deus está dizendo, é seu, pega. Dobra o joelho, ora, busca, acessa. A Bíblia não diz, quem bate se abre, quem pede recebe, quem busca encontra. É o que o pai estava dizendo. Ô filho, olha só, eu vou ler para você aqui, ó. Porque o filho argumentou, disse assim, ô pai, seguinte, ele gastou seu dinheiro com pessoas que não valiam a pena, com pessoas que só se aproveitaram dele. Aí, olha só, o 31. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Primeiro, você está desfrutando da minha presença. Você dobra o joelho de manhã para orar, eu invado o seu quarto com a minha presença. Você está dirigindo o seu carro, toca um louvor, você abre o coração, começa a adorar, eu invado o seu carro com a minha presença, você começa a chorar, os motoristas do lado não sabem nem o que está acontecendo. Você está entendendo o que Deus está te falando? Ele diz, você está comigo em todo o tempo. Você vai no culto, você diz, eu já manifesto a minha glória. Uma oração para agradecer o almoço que eu te dei, eu encho você com a minha graça. Ele diz, filho, você está sempre comigo. Talvez você está hoje num hospital. Talvez você está preocupado com o exame que você vai fazer. Talvez você está preocupado com o diagnóstico que você vai fazer. Com uma reunião que o RH te convocou. Talvez você está preocupado com a receita da sua empresa. Talvez você está coçando a cabeça dizendo, meu Deus, o que vai ser de nós? Deus está dizendo, meu filho, eu sempre estive com você. Eu sempre estive do seu lado. Eu sempre estou com você. Você vai fazer o exame? Eu vou entrar junto. Você vai receber aquele diagnóstico? Eu vou receber junto. Essa receita que você está vendo, eu estou vendo junto. E eu tenho poder para mudar todas as coisas. Porque olha o que ele diz, tudo o que eu tenho é seu.
Já parou para pensar no que Deus tem? Se nós fôssemos fazer uma lista hoje do que Deus tem, a Bíblia vai dizer que dele é o ouro e dele é a prata. Ele tem todo o poder, todo o domínio. Para resumir tudo, ele tem poder sobre a morte. Pronto. Ele pode trazer quem está morto à vida. Ele cura qualquer doença, ele reverte qualquer situação, ele prospera. Então ele está dizendo, tudo que é meu é seu. Está aí, acessa. E como que eu acesso? Através do jejum, da oração, do louvor, meditação na palavra, cumprindo e obedecendo os princípios, sendo obediente ao que Deus tem me falado, através da minha liderança, seja eclesiástica, ou seja pai e mãe, ou seja quem te criou. Deus está dizendo para você, é tudo seu. Agora olha o 32, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você entende? A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. É por isso que quando ele volta, o pai faz uma festa e dá para ele vestes novas, sandálias novas e um anel no seu dedo. O pai diz para ele, esquece tudo aquilo que você passou. De hoje em diante, você vai viver verdadeiramente algo novo. Talvez você está em uma dessas fases. Talvez você está na fase de pedir a herança. Talvez você está na fase de gastar. Talvez você está na fase de precisar, de desejar comer coisas impuras, a comida dos porcos. Mas eu digo para você, quando você entrar na fase do cair em si, se nesse momento você cair em si e mudar todas as coisas, certamente Deus abrirá as portas e a janela do céu sobre você. Porque tudo muda quando você muda. Tudo muda quando eu mudo. Tá certo? Espero que você tenha aprendido, assim como eu aprendi. Hoje um Meta Life completamente diferente. Hoje tratei com você sobre uma parábola. Pretendo voltar mais vezes aqui e falar sobre uma parábola. Deixa nos comentários aí se você gostou ou não, se faz sentido para você ou não. E se você chegar num consenso que fez sentido, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Tá certo? Pessoal, por hoje é só. Quarta-feira que vem tem mais Meta Life levando até você informações que transformam a sua vida. Um forte abraço a todos.